Exemplo 3. No exemplo 3, então, a gente vai considerar a função f de x igual a 2x menos 3 e a função g de x igual a raiz de x. E a gente quer encontrar todas essas quatro composições, né? A g bola f bola g, a f bola f e g bola g. Certo? Bom, primeiramente a gente vai observar o seguinte. O domínio da minha f, como ela é um polinômio de grau 1, então o domínio da f é todo o conjunto dos números reais. E o domínio da g? A g é a raiz, né? Então o que está dentro da raiz não pode ser negativo, né? Então isso aqui vai ser 0, incluindo 0 até mais infinito. Então esse é o domínio da minha função g, todos os números positivos, né? Maiores ou iguais a 0. Muito bem, vamos ver a expressão então da g bola f, né? Então a g bola f eu vou pegar então primeiro aplicar a g, depois, né? Primeiro aplicar a f e depois aplico a g. A f faz o que? Ela leva o x em 2x menos 3. Então isso vai ficar g de 2x menos 3. E o que a g faz? Ela pega o x e leva na raiz de x. Então o que está aqui dentro ela vai levar dentro da raiz. Tá? Então observe o seguinte, pessoal. Qual que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função ela é onde isso aqui que está dentro é positivo. Por que isso? Por que nesse aqui eu preciso estudar, então, os pontos onde isso aqui é positivo? Porque, olha só, para fazer sentido a composição, eu tenho que a imagem da primeira, que é a imagem da f, tem que estar dentro do domínio. Então, a imagem da f tem que ser positiva. Então, eu preciso que f de x seja maior ou igual a 0. Né? Eu preciso disso. Tá? Então, se eu preciso disso, quem é minha f? A f é 2x menos 3. Então, eu preciso que 2x menos 3 seja maior ou igual a 0. Tá? E quando que isso acontece? Então, isolando o x, a gente vai ter, passou o 3 para o outro lado, divide por 2, então x é maior ou igual a 3 sobre 2. Né? Então, para satisfazer então isso, a gente vai precisar então restringir o nosso domínio. Eu não posso calcular, eu não posso considerar o domínio da f todo, porque senão a imagem da f vai cair fora do domínio da g. Né? Então, para que isso aconteça, então, quem vai ser o nosso domínio da g bola f? O domínio da g bola f vai ser esses pontos que vão ser satisfeitos aqui, né? Tem que ser esses daqui. Então ele vai ser esse intervalo, né? Então ele vai ser fechado em 3 sobre 2 até mais infinito, que é onde a minha função, onde a minha função f tem a imagem dentro do domínio da g. Tá? É isso que a gente precisou analisar aí, tá? Beleza? Então aqui eu tirei os pontos onde a função é negativa, né? Então só incluir esses pontos aqui. Tá? Então, para resolver essa situação, então lembra que a gente, se a imagem da f está inteiramente contida no domínio da g, então o domínio da composta é o domínio da primeira. Beleza. Só que aqui vai ser o domínio da primeira, só que a gente vai tirar os pontos. Isso aqui é a mesma coisa se eu pegar o domínio da primeira, que é a f, e tirar os pontos onde a imagem é negativa, ou seja, onde a imagem cai fora do domínio da g. E quando a imagem é negativa? Né? Quando o x for estritamente menor que 3 sobre 2, ou seja, for um intervalo de menos infinito até 3 sobre 2. Tá? Então essa é a forma da gente analisar. E olha só, analisar isso aqui, né, analisar onde isso aqui é positivo, é analisar o domínio dessa expressão também. Tá? É a mesma coisa. Beleza? Então esse que é o domínio. Então eu tenho que pegar o domínio da primeira e tirar os pontos da f que são mandados fora do domínio da g. Porque senão não faz sentido a composta. Não vou poder aplicar g nesses pontos. Muito bem, e agora aqui, f bola g. Bom, a imagem da g é positiva, né? Porque é raiz. Raiz vai dar um valor maior ou igual a 0. Ok. E o domínio da f é todo mundo. Então, quando o domínio da segunda é todo mundo, então não precisa se preocupar. Sempre vai satisfazer essa condição de que a imagem da primeira tem que estar contida no domínio da segunda. Tá? E a expressão, como que vai ser? Então, primeiro eu vou aplicar a g e depois eu vou aplicar a f.
Tá? A g faz o quê? Leva o x no raiz de x, então vai ficar f de raiz de x. E o que a f faz? Ela pega o x, multiplica por 2 e subtrai 3. Então vai ficar 2 raiz de x menos 3. Tá? Então essa que é a expressão da f de raiz de x. Ok? E o domínio? Bom, é o domínio da composta, né? É o domínio da primeira, que é a g. O domínio da g é quem? De 0 até mais infinito. Beleza? F composta com F, né? Quando que a imagem da F está contida no domínio da F? Bom, a F é um polinômio, né? A imagem de um polinômio de um primeiro grau é todo mundo, porque um polinômio de primeiro grau, lembra? O gráfico era uma reta, né? Então, para todo valor de y, se a gente fixar um valor de y e passar uma retinha paralela ao eixo x, essa retinha vai intersectar com o gráfico, vai intersectar com essa reta da função de primeiro grau. Então vai existir um x, né? Naquele ponto da intersecção vai existir um x que vai ser levado naquele y, né? Então aquele y vai pertencer à imagem. Então a imagem vai ser toda reta, a imagem vai ser todo o conjunto dos números reais, ok? Então nesse caso aqui, como o domínio da segunda é todo mundo, então não preciso me preocupar, não vou estar tirando ninguém, tá? Bom, como que vai ficar a expressão? Então primeiro eu vou aplicar a f, depois eu aplico a f de novo, né? O que a f faz? Ela leva em 2x menos 3. E o que a f faz de novo? Ela vai pegar o que está aqui dentro, vai multiplicar por 2 e vai subtrair 3. Tá? Então como que fica isso? Vai ficar então 2 vezes 2, 4x, né, aplicando a distributiva aqui, menos 6 menos 3. Então isso é 4x menos 9. Tá? Então essa que é a expressão da minha função. E qual que é o domínio? Bom, o domínio da f composta com a f é o domínio da segunda, né? Que é o domínio da primeira, que é f, tá? Que é todo o conjunto dos números reais. Então aqui não tem problema nenhum, ok? G bola G. Bom, a G, olha só, a G, qual que é a imagem da G? Todos os números positivos. E qual que é o domínio da G? Todos os números positivos. Então é a mesma coisa, a imagem e o domínio é igual. Então não vai ter problema, a imagem da G vai estar contida no domínio da G. Então eu posso aplicar G de novo, certo? Então eu posso fazer isso. Então não vou ter nenhum tipo de problema para excluir aqui como a gente teve no primeiro caso. Muito bem, como fica a expressão? Então fica G de x. Quem é G de x? O que a G faz com o x? Leva na raiz de x. Então isso vai ficar G de raiz de x. Mas o que a G faz de novo? Ela leva dentro da raiz, então vai ficar raiz da raiz de x. Ok? Raiz da raiz de x. O que é isso? Bom, raiz de x é x elevado a meio. Então isso vai ficar x elevado a meio, elevado a meio, né? Potência de expoentes eu posso multiplicar. Então vai ficar x elevado a meio vezes meio, 1/4. Então isso aqui é a raiz quarta de x. Ok? Então essa aqui é a expressão da minha função g bola g. E o domínio da g bola g é o domínio da segunda, da primeira, que é o domínio da g, que é todo mundo de 0 até mais infinito. Ou seja, todos os números positivos. Beleza? Então essa aqui é a ideia do cálculo de funções compostas. Beleza, agora aqui a gente tem um caso especial, que são funções dadas por chaves, né? Ou seja, dada por pedaços, né? Então a primeira, a função f, ela é 0 para x negativo. Ela é x² para x entre 0 e 1, incluindo 0 e 1. E ela é 0 para x maior do que 1. Tá? Como que seria, então, o gráfico dessa minha função f? Vamos pensar, então, vamos aproveitar aí e pensar no gráfico dessa função. Vou apagar desse lado aqui para a gente poder pensar no gráfico dessas funções.
Então vamos lá, vamos desenhar aqui o gráfico da função f. Então menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos ver o que acontece. A função é 0 para todo mundo menor do que 0. Então ela vai chegar até perto aqui do 0. Então eu vou desenhar uma bolinha aberta aqui e vou colocar aqui. Ó. Então, para todo mundo que está aqui, né, que é negativo, a função vai levar no 0. Então vai ficar o ponto que é o valor de x e 0. Então vai subir na altura 0. Então não vai subir, vai ficar naquela altura. Okay? Depois, entre 0 e 1, o que ela vai fazer? Ela vai ficar x quadrado. X quadrado é uma parábola, né? Então lá no 0, x ao quadrado. Para x igual a 0, eu tenho 0 ao quadrado. Bom, então o 0 vai bater aqui, então vai coincidir. Beleza, ficou aqui no 0. Depois, para x igual a 1, eu vou ter x quadrado. Né? 1 ao quadrado é 1. Então ela vai subir até na altura 1 aqui. Então esse ponto vai estar incluído e como ela vai subir? Ela vai subir como uma parábola. Ok? Vai subir como uma parábola. E depois? Depois ela vai zerar. Né? Para x maior do que 1, ela vai zerar. Então aqui no 1 ela vai valer 0, próximo aqui do 1. É por isso eu vou desenhar uma bolinha aberta. Só que no 1 ela vale 1. Né? No 1, olha igualzinho está aqui. Ó. Então no 1 ela vale 1 ao quadrado, que é 1. Então ela vai valer aqui em cima. Agora, para próximo de 1, mas só que maior que 1, ela vai valer 0. Então, por isso que eu desenhei com bolinha aberta aqui, próximo do 0. Próximo do 1. Ok? Então, esse aqui é o gráfico da minha função f. Dessa f. Então, por isso, olha, ela é dada em pedaços. Primeiro para a parte negativa, depois entre 0 e 1, e depois para a parte maior que 1. E a g? A g também. A g também é dada por esses mesmos pedaços. Vamos ver então como fica o gráfico da g. Ela é 1 para x negativo, 2x para x entre 0 e 1, inclusive, e 1 para x maior do que 1. Então vamos ver como fica aqui. Então vamos lá. Então aqui 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Ótimo. Então, para x negativo ela vale 1. Então ela vai vir aqui na altura 1. Então vai vir aqui na altura 1 até aqui perto. No 0 ela vai valer quanto? Para x igual a 0, ela vai valer 2 vezes 0, 0. Então ela vai valer 0. Então aqui em cima do 0, a bolinha fechada vai ser aqui embaixo. Vai ser no 0. Tá? E depois no 1? No 1 ela vai valer 2 vezes 1, 2. Então ela vai lá no 2, tá? Então aqui que vai ser a bolinha fechada do 1, tá? Bom, aqui entre 0 e 1 ela é 2x. 2x é uma função linear. Qual que é o gráfico de uma função linear? É uma reta, né? Então, mas eu já tenho 2 pontos, né? Tem esses 2 pontos. Então a reta vai ser assim. Okay? E depois para x maior do que 1, para x maior do que 1, ela vai valer 1. Então ela volta aqui nessa altura 1. Né? Então por isso que eu vou desenhar aqui a bolinha aberta, na altura 1, e continua. Ok? Então aqui é o gráfico da g. Okay? Pessoal, se tiver qualquer dúvida na aula, né, em algum ponto, manda por WhatsApp, manda por e-mail, né? Entre em contato com os monitores, deixa ou anota aí e tira todas as dúvidas no horário da monitoria semanal, tá? Então não deixem de esclarecer as dúvidas. Muito bem, então esses são os gráficos aqui dessas duas funções e a gente quer determinar a composta, né? f bola g, tá? Para determinar f bola g, então a gente tem que fazer a expressão, aplicar g primeiro e depois a f. Para isso a gente precisa então dividir nos casos. Por quê? Porque a gente tem 3 casos aí a considerar, como que fica a função. Então, o primeiro caso, então para x menor do que 0, como que vai ser a minha função? f bola g de x.
vai ser f de g de x. Então primeiro eu vou aplicar g. Bom, a g vale quanto para x negativo? Para x negativo a g vale 1. Então isso aqui vai ser f de 1. Quanto vale a função f no 1? Para x igual a 1, ó, tá aqui. Ela vai valer 1 ao quadrado, né? Para x igual a 1 ela vale 1. Então isso aqui é 1. Então quer dizer que para x negativo, né, para x menor do que 0, a função vale 1. Tá? Bom, aqui em questão do domínio, primeiro, né? O domínio da primeira, que é a g está definida em toda a reta, ó. Em toda a reta. Para qualquer número real, a gente tem o valor dela. Então o domínio é todo mundo. Então não vai ter problema. Não preciso tirar ninguém do domínio da g para que a gente tenha que a imagem da g esteja contida no domínio da f. Tá? Porque aqui é o contrário, né? G igual a f. Então primeiro eu vou aplicar g. Então a imagem da g tem que estar contida no domínio da f, que é a segunda que eu vou aplicar. Ok? Muito bem. Então para x negativo vai dar 1. Depois, para x entre 0 e 1, o que vai acontecer? Quem vai ser a minha f bola g de x? Então isso vai ser a f de g de x. Quem é a g? Né? A g de x, nesse intervalo, vale quanto? A g de x nesse intervalo, entre 0 e 1, vale 2x. Né? Então no lugar aqui, vou colocar 2x. Muito bem. Bom, mas nesse intervalo, o que minha função faz? Bom, mas veja só. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque se o x está entre 0 e 1, onde vai estar o 2x? Isso que a gente tem que se perguntar, né? Se o x está entre 0 e 1, o 2x, como que eu vejo onde está o 2x? Só multiplicar por 2 aqui, não é? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então quer dizer que para x entre 0 e 1, o 2x vai estar entre 0 e 2. Aí eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque quando eu aplico a minha função, se o 2x estiver entre 0 e 1, vai ser uma expressão. Se o 2x estiver entre 1 e 2, vai ser outra expressão. Tá? Então aqui eu já quebro em duas expressões. Então, se o 2x estiver entre 0 e 1, né? Ou seja, o que significa dizer que o 2x está entre 0 e 1? Se eu dividir dos dois lados, significa que o x está entre 0,5. Certo? Ou seja, para x entre 0,5, o que vai acontecer? Temos o f de 2x vai fazer o quê? O que o f faz quando o que está aqui dentro está entre 0 e 1? Então, o que está aqui dentro, estando entre 0 e 1, vai ser ele ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 2x ao quadrado, que é 4x quadrado. Então, esse é o valor da função. Para x entre 0 e meio. E agora, o outro caso, né? Se... Aí o 1 já está incluso aqui, né? Então, se o 2x for maior que 1 e menor ou igual a 2... vai acontecer o quê? Né? Ou seja, dividido aqui, então, se o x for maior do que meio e menor ou igual a 1, o que a gente tem? A gente tem que o f de 2x, então o 2x ele vai ser maior que 1. Se o que está dentro aqui da função é maior do que 1, a função vale 0. Então isso aqui é 0. Okay? Nesse caso, a função, isso aí é 0. Porque o 2x, o que está dentro da função aqui, é maior que 1. O que está dentro for maior que 1, a função vale 0. Tá? Então isso é 0. E o último caso, né? Então, para o x estritamente maior que 1, né? Para o x estritamente maior que 1, o que vai fazer? O que vai valer a função? Então, f bola g de x vai ser igual a quanto? Vai ser f de g de x. Quanto vale a g nesse intervalo? Né? Para x maior que 1, a g vale 1. Então, isso é f de 1.
Mas quanto é f de 1? Então, para x igual a 1, a f vale 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Então, nessa situação, a composta também é 1. E o domínio, né? Note que o domínio da f bola g vai ser o domínio da g, que é toda a reta. Tá? Então, portanto, quem vai ser f bola g, né? F bola g de x vai ser, primeira situação deu 1, então ele vai ser 1 se o x for menor do que 0, não é? Foi o primeiro caso que a gente estudou? Beleza. Depois, o segundo caso, aí a gente teve que dividir o segundo caso nessa situação e nessa situação. Então, nessa situação deu 4x². Então, 4x ao quadrado. Se o x estiver entre 0 e meio, né? Entre 0 e meio. Depois, para x entre meio e 1, deu 0. Então, 0 se o x vale entre meio e 1. E por último, né, para x maior do que 1, a função valeu 1 de novo. Ok? Então aqui a gente obteve essa composta, a gente obteve 4 expressões, né? Então como ficaria o gráfico nesse caso, né? Vamos apagar aqui para a gente ver o gráfico e comparar com o gráfico das duas funções? Vamos ver o que aconteceu, né? Então, xy, então vamos lá. Para x menor do que 0, então aqui se a gente marcar, né? 1, 2, 1, 2. Menos 1, menos 2. 0, 1 e 2. E a gente vai precisar também do meio, né? Então aqui no meio também a gente vai precisar desse valor. Bom, para x menor do que 0, a gente tem a altura 1. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui. Vai vir aqui da altura 1 e vai aberto lá, tá? Então ficou bem parecido com a g, né? Depois, no 0. No 0 ele vale 0. Então ele vai começar aqui nesse 0. Opa! E no meio, né? No meio ela vai valer quanto? Meio, quando a gente troca aqui meio ao quadrado, isso vai ficar então 4 vezes meio ao quadrado. Então isso é 4 vezes 1 sobre 4, né? Divide, vai ficar 1. Então ele vai chegar na altura 1 aqui no meio. Ok? E vai ser um 4x², então vai ser uma parábola. Né? Então entre esses dois ele vai ser uma parábola. Então ele vai subir dessa forma aqui, como uma parábola. Ok? Então subiu como uma parábola. Depois, no 1 ele vai valer 0. Então no 1 ele vale 0. E como ele vai se comportar entre meio e 1? Entre meio e 1 ele vai valer 0. Então aqui, ó, no meio ele vale 1. Então a bolinha fechada já está aqui em cima. Então aqui embaixo eu desenho a bolinha aberta, tá? E 0 aqui em todo mundo entre meio e 1, tá? E depois maior do que 1. Para x maior do que 1 vai continuar valendo 1. Então como aqui no 1 ele vale 0, então na altura 1 eu vou desenhar a bolinha aberta e aí eu continuo aqui. Né? Porque todo mundo para x maior que 1 vai ser elevado na altura 1. Então olha só que curioso, né? A mistura, né, desses dois deu algo desse tipo, bem curioso.